Fala pessoal, já havia dito em outro vídeo, que eu não lembro qual, que eu faria algum conteúdo mostrando aí as especificações da Blade de primeira e segunda geração e falando um pouquinho mais aí sobre os packs que são utilizados em cada veículo. Então vamos lá. Quanto ao tamanho, são três tipos, são três tamanhos que eu vou chamar de PMG para simplificar, mas que basicamente o tamanho M é a Blade convencional, a P seria a Blade encurtada e a G seria uma versão alongada. Então, mas basicamente ela muda em apenas uma dimensão, né, que é o comprimento. Quanto aos packs, são três tipos, dois da tecnologia Saltpack e um da tecnologia Saltbar. A tecnologia Saltpack aqui é amplamente utilizada pela maioria dos veículos da BYD e a Saltbar é exclusiva do Seal. Na Saltpack de primeira geração, nós temos ali as Blades de primeira geração. Na Saltpack de segunda geração, utiliza a Blade de segunda geração. Já vocês vão entender por quê. Mas basicamente, o BYD RAM, que é vendido no Brasil, né, já para ficar aí como exemplo, o BYD RAM vendido aqui, ele utiliza, tanto o RAM quanto o TAN, utilizam a tecnologia de primeira geração, Saltpack de primeira geração. Já o Yuan Plus e o Dolphin Plus utilizam a tecnologia de segunda geração. Tem uma ideia do posicionamento e do impacto da tecnologia Blade quando ela foi introduzida pelo RAM em 2020. Nós vamos pegar o veículo que ainda é e que era naquele período ali o mais eficiente do mundo, o Model 3 da Tesla, na versão standard, e ele utilizava e ainda utiliza, né, nas versões mais novas, um pack do tipo LFP, baterias do tipo LFP, produzido pela CATL. Naquele período, o pack da CATL era um dos mais avançados que se tinha à disposição, e esse pack ele chegava a ter uma densidade de 126 Wh por quilograma. Já o pack do BYD RAM, ele alcançou uma densidade gravimétrica de 140 Wh por quilograma. Claro que o pack mais avançado, né, o pack utilizado nas versões intermediárias e topo de linha do Model 3, ultrapassam na verdade os 170 Wh por quilograma. Mas para se ter uma noção, até aquele período não existia nada intermediário. Então a BYD ela conseguiu aumentar significativamente a densidade das baterias LFP, utilizando aí essa solução e essa tecnologia incrível aí que é a tecnologia Blade. Até o lançamento do RAM não existia nada, nenhum veículo equipado com bateria de fosfato de ferro que se aproximasse do Model 3 da Tesla, o Model 3 Standard no caso, né, a versão de entrada. Não existia. Então quando a BYD lançou o RAM, um veículo com aquela performance, aquela autonomia, então um veículo com aquelas características, um trecho maior, enfim, um veículo até superior ao Model 3 de entrada, muito superior em performance, diga-se de passagem. Então aquilo ali impressionou, porque a engenharia da Tesla era realmente algo que estava em outro patamar, que parecia inalcançável, pelo menos naquele momento. Então a solução Blade ela fez toda a diferença e permitiu que a BYD chegasse a esse patamar, né, até superior ao dos veículos da Tesla de entrada. E daí foi o primeiro pack de baterias Blade produzido em larga escala pela BYD. Neste pack nós temos 178 células no total, 178 blades, e essas 178 blades são conectadas em série, ou seja, positivo de uma com negativo da outra, e o negativo da outra com o positivo da seguinte, e assim por diante, positivo de uma, negativo de outra, e assim vai. Como se a gente conectasse aquelas pilhas de controle remoto mesmo, aquelas pilhas convencionais que a gente usa em casa, a gente colocasse elas empilhadas. Aquilo ali é o que a gente pode chamar de uma conexão em série. Então elas são conectadas assim, porém por terminais, né, que ficam ali na lateral. Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso. Mas vamos lá, essas 178 blades são as blades de primeira geração, do tamanho médio, né, podemos chamar de médio, que é o tamanho normal. E cada blade ela tem uma tensão de 3.2 volts. Então a gente pega, multiplica aí, a gente consegue achar a tensão total do pack. Aí a partir dessa tensão a gente pega, multiplica pela capacidade de cada blade. E a capacidade que a gente utiliza, né, a capacidade baseada na corrente, é em ampere-hora. Essa capacidade, por exemplo, a gente pode encontrar essa informação nas baterias que a gente está utilizando aí nos veículos a combustão, né, geralmente 60 ampere-hora, né. Vou deixar aqui como exemplo, né, bateria de 60 ampere-hora. Então a gente pega, multiplica esse valor pelos 135 ampere-hora e a gente obtém a capacidade total. Lembrando que a capacidade nominal ela é de 138 ampere-hora, porém a capacidade útil é de 135 ampere-hora. Tem até outro vídeo que eu falo sobre isso também, capacidade nominal e capacidade útil. Provavelmente você já ouviu falar que o pack de baterias Blade é modular, ou seja, você pode variar a quantidade de células de acordo com a necessidade, o tamanho de trem-eixos, né? Então você pode variar a capacidade do pack de baterias, aumentando ou diminuindo a quantidade de blades. Porém, isso gera um custo, né? Você tem que sempre está desenvolvendo outros packs, mesmo sendo uma tecnologia modular, mas você está desenvolvendo e produzindo outros packs, acaba tendo um custo um pouco mais elevado. Então a BYD ela sempre tenta reaproveitar os packs para não ter que ficar redimensionando tudo novamente, e também para facilitar a produção, né? Então ela pode utilizar, por exemplo, o pack que é utilizado no Dolphin Plus é exatamente o mesmo que é utilizado no Yuan Plus. E o pack que era utilizado na versão de curto alcance do Dolphin, vendida lá na China, também era utilizado pelo Xiaogu
de entrada. A Blade encurtada trata-se de uma bateria com capacidade nominal de 102 Ah e capacidade útil de 100 Ah. Então é uma capacidade bastante reduzida e ela foi criada com o intuito de ser oferecida nas versões de entrada de cada modelo, né? Pelo menos ali da maioria dos modelos. Tanto que os modelos da Platform 3.0, né, se a gente pegar ali o Seal de entrada, o Dolphin de entrada, até mesmo o Seal de entrada, eles utilizam a Blade encurtada, porém ela está sendo descontinuada. Isso porque a densidade gravimétrica acaba sendo comprometida, porque o pack ele fica meio que oco, ele tem que utilizar ali uma espécie de moldura oca para poder integrar o centro, né, onde ficam as baterias Blade, até as extremidades, né, até a moldura do pack. Então fica ali uma parte oca, né, uma espécie de moldura oca com algumas vigas para poder fazer esse contato entre as células que ficam ali no centro e a moldura externa do pack. Então isso acaba aumentando o peso morto do pack, né, que é aquele peso que não agrega em termos de capacidade de bateria, ele só agrega em peso mesmo. Então acaba aumentando o peso morto e acaba reduzindo a densidade gravimétrica. Tanto que no Ciego, na versão de entrada do pack, ele tem ali uma densidade gravimétrica bem inferior, ali na casa dos 130 Wh por quilograma. O Yuan Plus foi lançado, foram oferecidas duas opções de pack de baterias. Uma com aproximadamente 50 kWh, um pouquinho mais que isso, e outra com um pouco mais de 60 kWh. Foi exatamente no Yuan Plus que a BYD introduziu a segunda geração da tecnologia Surge Pack, mais precisamente na versão de autonomia estendida, de alcance estendido. Isso porque na primeira versão, né, na versão mais de entrada, ainda era utilizada a tecnologia de primeira geração. Então ela conseguiu ali aumentar a densidade gravimétrica em cerca de 7%, aumentando dos 140 Wh por quilograma, que é a mesma densidade gravimétrica do pack do BYD RAM, aumentou para 150 Wh por quilograma. Como você já deve saber, o pack de segunda geração utiliza blades de segunda geração. A diferença da primeira para a segunda geração, quando comparamos as blades, basicamente externamente você não consegue ver nenhuma diferença, não está nenhuma diferença. É basicamente a mesma carcaça, a diferença mesmo está na capacidade, que passou dos 135 para os 150 perônio. Como ela ocupa o mesmo espaço, tem uma capacidade maior, então a densidade volumétrica dela aumentou. Em relação à densidade gravimétrica, eu havia falado, né, que o pack ele teve um aumento de 7% na densidade gravimétrica, ou seja, ele ficou mais leve assim, né? Se você tivesse um pack, comparando o pack de primeira geração de mesma capacidade com o pack de segunda geração, você tem um pack mais leve na segunda geração. Então como foi que eles conseguiram diminuir, já que a densidade gravimétrica das blades permaneceu basicamente a mesma? Então vamos lá. O pack em si foi reprojetado na parte térmica e na parte de alguns componentes ali, como a caixa de fusíveis. Então foi reprojetado ali para tentar aliviar um pouco do peso. Mas a grande sacada foi que ao aumentar a capacidade das células, podia-se manter o mesmo número de células, ter um pack com a maior capacidade e manter o mesmo peso morto. Para entender um pouquinho melhor o que acontece. Esse pack do Yuan, que era o que utilizava a primeira geração, ele utilizava 116 blades de 135 Ah. Então se a gente fizer as multiplicações aí, a gente vai ver, né, multiplicando pela tensão e multiplicando tudo aí, a gente obtém aí a capacidade do pack, 50.1 aproximadamente. Ele foi substituído por um outro pack e, por incrível que pareça, menor, mas pouca coisa menor, um pack de 49.93 kWh. E a diferença é que esse pack ele já utiliza a segunda geração de baterias Blade. Então ele foi substituído de um pack de 116 células de primeira geração para um pack de 104 de segunda geração. E o que é que a gente pode observar aí? Que o pack ele é menor. E esse pack ele é exatamente o mesmo pack utilizado pelo Dolphin, o Dolphin de entrada, que tem ali 44.9, né? Quase 45 kWh. Então o que acontece? O que aconteceu aí foi o seguinte: para você aumentar da capacidade do Dolphin, que é de quase 45 kWh, para os quase 50, a gente pode ver aí que ele teve que ganhar 12 blades, ou seja, aumentar o tamanho do pack. E se aumenta o tamanho do pack, aumenta também o peso morto, ou seja, o peso da moldura do pack, tudo isso aumenta. Toda aquela parte do sistema de refrigeração tem que ser aumentada também, as placas de refrigeração, a placa estrutural que fica por baixo do pack também tem que ser aumentada, então tudo isso aumenta o peso. Então a grande sacada foi essa: se eu aumento a capacidade das blades, eu não preciso aumentar o número de células, ou seja, eu não preciso aumentar a quantidade das blades, eu posso manter a mesma quantidade e eu aumento a capacidade de todo o pack. Porém, o peso morto, né, o peso do pack, né, que nós podemos chamar de peso morto, ele permanece o mesmo. Então é mais capacidade com o mesmo peso morto. Então isso significa uma maior densidade gravimétrica. Foi esse o principal fator que resultou na maior densidade gravimétrica. E a densidade volumétrica, que é maior capacidade no menor espaço, como a gente pode ver, os packs utilizados pelo Yuan Plus são exatamente os mesmos utilizados pelo Dolphin. A diferença é que na versão de entrada, o Dolphin ainda utiliza um pack de primeira geração, enquanto que o Yuan Plus utiliza um pack otimizado, ou seja, um pack de segunda geração. Então, basicamente, o mesmo número de células, são 104 células, a moldura do pack é exatamente a mesma, né? Várias partes do pack foram reaproveitadas, porém, ele foi otimizado, as células foram substituídas, as células de 135 pelas de 150 Ah. Então,
Então isso deu um aumento na capacidade e também resultou, como eu já havia falado, né, na maior densidade gravimétrica, maior densidade volumétrica, enfim. Eu já falei da primeira geração, as blades de 100 e 135 ampere-hora, e da segunda geração eu falei da blade de 150 ampere-hora. E agora eu vou falar sobre a versão alongada, que é a blade de segunda geração, né, alongada. Ela é utilizada obviamente no pack de segunda geração. Esse pack de segunda geração, que utiliza a blade alongada, ele, além de ter a otimização de peso que eu falei, ele também foi redimensionado na largura, já que todos os packs anteriores, eles não tinham otimização eles não tinham sido redimensionados na largura. A blade encurtada ela utiliza exatamente o pack com a mesma largura da blade convencional. E a blade de segunda geração que eu citei, ela é basicamente a mesma blade, por fora ela é basicamente a mesma, com essas mudanças que eu já havia citado, né, de capacidade de peso, enfim. Então o que é que acontece? Nessa versão alongada não surgiram assim tantas informações, eu não consegui encontrar muitas informações a respeito, mas eu fiz um cálculo aqui e calculei a capacidade em ampere-hora, né, a capacidade da bateria, e cheguei ao valor que é de 197,7 ampere-hora. Ela é utilizada no pack do TAN, né, então o TAN ele substitui o antigo pack de primeira geração de 140 Wh por quilograma por esse pack novo de 150 Wh por quilograma, e aumentou significativamente a capacidade, aumentou muito a capacidade, passando dos 86 kWh aproximadamente para quase 110 kWh, um pack gigante de baterias. Tá? O TAN ele utiliza 172 dessas células, dessas blades, e essa versão alongada, né, provavelmente será utilizada aí apenas aí pelos modelos topo de linha, né? Mas quem sabe, com a chegada da bateria de sódio, quem sabe ela não é utilizada também nos modelos de entrada. Mas é isso, é uma bateria que foi criada realmente para aumentar, estender a autonomia desses veículos mais potentes, esses veículos topo de linha, e aproveitar melhor o espaço do assoalho desses veículos. Sobre a tecnologia Self-Body, não vou me alongar, porque já tem vídeo falando especificamente sobre isso. O que eu quero acrescentar é que o SEAL, que é o veículo que utiliza essa tecnologia, ele ainda utiliza as baterias de primeira geração. Então, ele utiliza a de 100 ampere-hora na versão que vai ser descontinuada, provavelmente, a blade encurtada, e utiliza a de 135 ampere-hora na versão que é vendida aqui no Brasil. Tanto na versão que é vendida aqui no Brasil, quanto a de longo alcance, que tem apenas um motor tração traseira. Então, o SEAL ele tem 140 Wh por quilograma, capacidade gravimétrica, na versão de acesso, e nessas últimas versões que eu citei, tem em torno de 148 Wh por quilograma. Então, vocês podem ver aí que o SEAL ele tem uma vantagem em relação à primeira geração, mesmo utilizando células que são utilizadas na tecnologia de primeira geração, no pack de primeira geração, ele tem uma vantagem em densidade gravimétrica, ele é mais otimizado. Densidade volumétrica também, segundo a BYD, é aproximadamente 10% de ganho de densidade volumétrica. Então, é uma tecnologia que provavelmente estará em outros veículos da BYD aí no futuro próximo.